Sejam bem-vindos ao segundo episódio do vídeo do canal NST. Hoje nós vamos falar de uma trilogia que eu li há um tempo atrás, que fala da Primeira Lei. É a trilogia da Primeira Lei, escrita pelo Joe Abercrombie, que saiu em 2006. Esse livro ele é ambientado numa época de espadas, né? Ele é bem interessante referente a essa parte. E ele dá uma leve arranhada na fantasia, uma leve arranhada em magia, seres místicos. Mas como assim, né? Vamos falar um pouquinho sobre o livro e vamos explicar. Então fiquem aí com o segundo episódio falando sobre o livro, dessa vez, A Primeira Lei. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o autor, Joe Abercrombie. Ele é um autor mais recente, mais jovem, né? Ele veio aí com uma galera daí que na Inglaterra, é inglês, né? Veio uma galera aí da Inglaterra de autores jovens que começaram a lançar alguns livros, inclusive Mark Lawrence também é um deles. Mark Lawrence também escreveu uns livros que já chegaram no Brasil, já saiu um tempinho atrás, que é o Prince of Thrones, que quem quiser dar uma olhada também pode ver que é bacana. Assim, eu não gosto muito do começo do livro, mas ele tem aí uma ambientação legal também. E o Joe Abercrombie com O Poder da Espada, né? Então assim, ele lançou o primeiro livro em 2006, que é O Poder da Espada, né? Dentro da trilogia, dentro do universo ali dos livros dele, né? E falava um pouco sobre guerra, falava um pouco sobre alguns personagens e o que foi que ele conquistou. O que ele conquistou no público jovem, né? Primeiramente, ele criou 3 personagens onde ele ia criar o centro de todo o universo dele em cima desses 3 personagens e explicando um pouco mais sobre a história. A gente viu isso em pegar um personagem e colocar uma parte do centro do universo dele e vai distribuindo. A gente viu bastante isso no Game of Thrones, né? no primeiro livro lá do Martin, onde ele pegava vários personagens e ia narrando como o universo ia decorrendo. O Joe Abercrombie tem uma escrita parecida nesse caso, né? Onde ele pega um personagem, narra um pouco do universo referente àquele mundo e depois vai continuando. Nesse primeiro livro, que é o que eu vou falar aqui, não vou falar dos outros 2 livros porque eu também não quero dar spoiler, eu quero instigar essa vontade de vocês lerem o livro porque ele realmente é muito interessante, tá? Então assim, ele tem 3 grandes personagens. O primeiro personagem é o Logan 9 Dedos. Ele é um personagem nórdico, ele é parrudo, forte, e ele já começa lutando aí contra uns seres estranhos. Esses seres, eles chamam ele de Cabeça Chata, na tradução se não me engano foi a Arqueiro que lançou aqui no Brasil, e eles chamam esses monstros de Cabeça Chata. Pela descrição, pelo jeito que eles colocam os monstros, eles são bem parecidos com os orcs, né? Que a gente pode ver, se quiser uma representação legal, dá uma olhada nos orcs lá do Senhor dos Anéis, que é o que mais se aproxima, longe dos orcs do Warcraft, mais próximo aos orcs do Senhor dos Anéis, meio monstruosos, meio que engudos, né? Vão pra cima, lutam e tal. Então ele acaba sofrendo uns acidentes e ele acaba se separando do grupo dele. Né? Então assim, conforme vai passando o tempo, a gente vai percebendo que o Logan ele é um personagem muito conhecido no norte desse universo. Não tão ao sul, onde fica a União, que passa os outros 2 personagens. Mas no norte ele é muito conhecido, o nome dele inspira terror nas pessoas, os povos, né, com quem luta, sempre temeu o Logan 9 Dedos. 9 Dedos porque, exatamente, ele não tem um dedo na mão, em uma das lutas ele perdeu e tal, e tudo isso vai contando a história do Logan. O Logan é um personagem bem interessante porque ele é um personagem que é trabalhado com dupla personalidade. Ele tem uma personalidade normal, que é o Logan, onde ele vive normalmente, ele tem um pouco de medo de lutar. Sempre que ele termina a luta, ele manda um mantra falando eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo. Então é bem interessante que ele tem essa personalidade. E a segunda personalidade dele, que é o 9 Sangrento, que essa personalidade não tem como. Quando ele começa a lutar, ele entra em fúria, é um berserk e arrebenta todo mundo. Então assim, é bem interessante esse trabalho nesse personagem, onde ele trabalha aí com essa dupla personalidade, com essa força, monstruosidade. E lógico, é um dos personagens chaves de toda a série, dos 3 livros, né? Logo depois, nós temos o segundo personagem, que é o Sandman Glokta. Cara, o Glokta é o meu personagem favorito do livro, tá? Por que ele é o meu personagem favorito? Bom, primeiramente, ele é, como eu já citei Game of Thrones aqui, vou citar novamente, ele é muito parecido com um personagem do Game of Thrones, que é o Tyrion Lannister, quem conhece, o anão, né? Então, você pode perceber já que ele é tão parecido, ele tem as mesmas características. Então, primeiramente, ele é um personagem que se utiliza apenas da inteligência, ele não tem força, tá? Ele é muito fraco, vou explicar o porquê também. E ele sempre utiliza a inteligência e as artimanhas políticas, né? Ele faz aquela movimentação onde ele pode enganar alguém, subir de cargo, descer de cargo de propósito para poder liberar alguma outra coisa para ele. Então, assim, do que se faz o Sandman Glokta? Primeiramente,
ele era um soldado, tá? O terceiro personagem que eu vou falar, ele é exatamente igual ao terceiro personagem que eu vou falar, depois eu vou passar a descrição. Então, como que ele era? Ele era um personagem valentão, ele ia e lutava, e ele era conhecido como se fosse um grande soldado, onde ele lideraria tropas, ganharia guerras, e realmente foi isso que ele fez. Ele foi um dos primeiros a invadir um outro local, onde a União estava em guerra, e invadindo esse local, ele foi capturado pelos inimigos, né? Então o que aconteceu com ele depois que ele foi capturado? Ele foi torturado, ele foi espancado, aconteceu várias coisas com ele. Resumindo, ele perdeu os movimentos da perna, ele tem que se movimentar usando bengala. A primeira descrição dele é agoniante porque ele vai subindo umas escadas e todo passo que ele dá da escada, ele machuca a perna dele, ele não consegue se movimentar, ele não tem nenhum dente na boca, então ele tem pouca coisa, ele sempre fala que ele passa a língua nas gengivas, e assim, ele é esse personagem, tá? Só que tem uma coisa, né? Depois que ele foi torturado, depois que aconteceu tudo, ele sabe como torturar também. E por isso ele foi nomeado como inquisidor do rei da União, que é onde se passa a primeira lei, onde se passa todo o universo, certo? Então o que acontece? A partir do momento que ele é tornado como inquisidor, ele tem que desconfiar de tudo, tem que desconfiar de todos, tem que acusar todo mundo em que ele possa, tem que torturar essa pessoa. Tá? Então quando chega a pessoa na mão dele, ele faz a pessoa confessar. De uma forma ou de outra ele faz a pessoa confessar. A pessoa nunca sai sem confessar de dentro lá da onde ele coloca. Então a gente já percebe desde o começo que ele é um personagem bastante influente político. Por quê? Vamos dizer que ele tem um chefe e esse chefe ordene ele, fale para ele, simplesmente vá lá e torture aquela pessoa até aquela pessoa confessar, nem que esse crime não exista. Então, você pode perceber como é fortemente influenciado político esse personagem. Então, se o mestre dele lá, se o chefe dele lá falou para ele torturar tal pessoa para confessar algo, significa que aquele cara está fazendo alguma coisa para o chefe dele. Então, você pode perceber essas jogadas políticas que ele tem. Só que, ao mesmo tempo, com o chefe dele pedindo as coisas, mais pra frente pode vir uma ameaça aí, não é verdade? Vamos lá. O terceiro personagem é o Jezal Dan Luthar. O Luthar, ele é um personagem bem caricato, certo? Aquele personagem malandrão, que é melhor que todo mundo. Como ele é um nobre e tem muita grana, então ele sempre tá lá em cima das pessoas, né? Ah, eu sou o cara e tal. Então, o que acontece? O Luthar, ele é um personagem que sempre treinou, que tem força na espada, e ele... Para isso, ele está inscrito já para um grande campeonato que vai rolar ali na União. E esse campeonato, para ele, é muito importante porque ele pode conseguir a aprovação do pai dele, ele pode conseguir uma ascensão no exército, se tornar um general ou um comandante, onde ele não precisava ir para o fronte de batalha, certo? Então ele está contente, está tranquilo e tal, muita gente odeia ele, até mesmo quem está lendo odeia ele, não tem como você não odiar o Lothar no primeiro livro, porque o próprio Abercrombie, ele cria o personagem já para você não gostar dele, pelas atitudes que ele toma, ele não tem nada de herói, ele não tem nada de mocinho, ele é um cara ali simplesmente cuzão, que ninguém gosta dele, certo? Então, o Luthar, ele é esse tipo de personagem. Então, você vai perceber... O que eu gosto do livro é que você vai perceber a evolução desses três personagens que eu citei, certo? O nórdico em busca de redenção para não matar mais. O Glokta sempre querendo ascender mais a sua posição, deixar de ser um homem frágil, deixar de ser um homem fraco para poder ascender mais ainda a sua posição. E o Luthar sendo um personagem medíocre lá no começo, e também com aquela ascensão de perceber o que ele está fazendo, ver as pessoas em volta. Isso é claro que demora, e para isso o Joe Abercrombie criou esses 3 livros dentro desse centro de personagens, certo? Mas não foi só esses 3 livros que o Joe Abercrombie fez. Depois que ele terminou essa trilogia, que fez muito sucesso, ele simplesmente resolveu pegar esse universo que ele criou, e ele criou mais 3 livros. Esses 3 livros ainda não chegaram no Brasil, estão para chegar aí, vamos ver se vão mesmo traduzir ou não, tomara que chegue, né? E vamos aguardar aí ver o que vai aparecer aí desses 3 personagens. O bacana é que, além desses 3 personagens que são extremamente carismáticos, vão aparecer outros personagens que são igualmente. Alguns não vão ter a história sobre a visão deles, e alguns terão ainda a história sobre a visão deles. Ou seja, não são só esses 3 personagens. Como eu falei só pelo primeiro livro, então a visão que a gente tem é dentro desses 3. Mas vão aparecer aí personagens interessantíssimos como a Ferro, que é uma moça de pele escura, né, uma negra.
onde ela vai aparecer e tem muita coisa para contar dela. Temos também o Bayaz, que é o primeiro dos magos. Quase tudo que acontece na história é impulsionado por esse personagem, o Bayaz. O Bayaz ele é extremamente interessante, ele é como eu disse, o Glock é o primeiro que desconfia dele, mas não sabe se desconfia. Ele é tido como o primeiro dos magos, mas você não vê magia. Como eu disse lá no começo, dá uma leve arranhada na fantasia, então fica bem próximo aí à espada, às guerras crônicas de Arthur. Não é com a mesma maestria, claro, que é escrito alguns livros de Arthur, por exemplo, do Bernard Cornwell, mas ele tem o seu charme nas batalhas. Mas a parte que eu mais gosto mesmo é quando ele descreve os personagens, quando ele descreve o universo dele, que é muito interessante. E fica a recomendação aí. Espero que tenham se interessado para ler o livro, que é muito legal. Esse hábito da leitura é muito interessante, é muito inteligente, né? Então, fica aí o segundo episódio do NST gravado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deem um like, compartilhem com os amiguinhos e falem para ler esse livrinho. Quem quiser comprar também o livro, vou deixar um link aqui embaixo, onde você pode ir diretamente no primeiro livro, que é O Poder da Espada. E fica para o próximo episódio, que a gente pode gravar sobre qualquer coisa. Um abraço e até mais!